Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Com este brado de paz e saúde espiritual, começa agora na Boa Vontade TV, mais um programa Viver é Melhor, convidando você a ter sempre saúde, qualidade de vida e espiritualidade ecumênica, que se expressa por meio das nossas ações solidárias, que se expressa por meio da nossa religiosidade, que se expressa pelo cultivo dos nossos melhores valores, aqueles que são sagrados e que falam, a nossa alma. Tudo isso é ter espiritualidade ecumênica e uma vez que cultivamos esses bons sentimentos, a nossa saúde da alma, nossa saúde espiritual está em dia e se reflete também desta maneira na nossa mente e no nosso corpo. O programa Viver é Melhor de hoje convida você a conhecer um pouco mais e ter outras informações sobre uma especialidade da área da medicina, a ortopedia. A ortopedia cuida das doenças e deformidades dos ossos, articulações, músculos, tendões e ligamentos que formam o aparelho locomotor. E nós vamos falar então dos traumas ortopédicos no programa de hoje. Você desde já pode participar com a gente mandando a sua dúvida. É atleta de final de semana? É atleta amador ou profissional? Tem alguma dúvida relacionada a essa área? Basta ligar 0300 10 07 940. 0300 10 07 940 ou então nos mandar o seu e-mail pelo portal boavontade.com/tv ou ainda mandando notícias nas redes sociais, facebook.com/boavontade. Nós recebemos com muita alegria no programa de hoje o Dr. Rogério Vidal, ortopedista, especialista em coluna pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Patologias da Coluna. Doutor Rogério, um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Viver é Melhor. Obrigado pelo convite, eu que agradeço a presença. E você que está aí em casa pode também, além de participar do nosso programa, trazer as suas sugestões por todos esses meios de comunicação que já dissemos. O telefone 0300 10 07 940, o portal boavontade.com/tv ou então pelo facebook.com/boavontade. A nossa reflexão do dia é sobre como a gente pode expressar o amor nas nossas ações. O programa Viver é Melhor de hoje convida você a refletir sobre os traumas ortopédicos. E antes da gente poder entrar nessas questões em si, doutor Rogério, eu gostaria que o senhor falasse para a gente se hoje as pessoas buscam mais essa área da medicina na prevenção ou apenas quando o problema, o trauma já está estabelecido? Então, na verdade, assim, o nome da especialidade é ortopedia e traumatologia, na verdade, relacionado aos traumas do aparelho locomotor. Hoje, algumas vezes, nós somos procurados, sim, por alguns atletas ou por pessoas que querem começar a fazer atividade física, aquela pessoa que está na terceira, quarta década, começa a fazer check-up, começa a se preocupar um pouquinho mais com a saúde. Então, muitos pacientes nos procuram com uma... Na verdade, eles não estão doentes, eles querem fazer uma prevenção, a melhor forma de atividade física, que eles acham que existe uma melhor atividade física, e para evitar lesões, Na verdade, isso é um grande... existe um mito, e o mito da natação, que a natação é a melhor atividade física. Na verdade, não existe uma melhor atividade física. O que existe é aquilo que a pessoa gosta de fazer. E aí a gente adapta aquele paciente ao que ele gosta de fazer. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente vai fazer com mais vontade, com mais amor, E aí a gente se dedica melhor. E aí a gente, quando precisa até colocar algumas limitações, o paciente segue de uma forma melhor. Então, hoje, sim, a gente é procurado por algumas pessoas, não a maioria, que procuram o médico para saber que tipo de atividade. Um outro grupo que a gente vê são algumas mães, normalmente, poucos pais, mas mais mães, acompanhados com seus filhos, normalmente adolescentes, que têm uma alteração de postura, que não necessariamente é uma doença, mas que tem aquela alteração postural da fase de crescimento, então querendo saber qual a melhor atividade física, e aí a gente faz a orientação. Isso é interessante porque a gente evita, assim, acidentes. Na verdade, não são aqueles grandes acidentes que a pessoa se quer, mas sim as lesões musculares, que estas lesões muitas vezes
vezes deixam o paciente afastado durante muito tempo da atividade física. Aí a pessoa se machuca, desanima e não faz mais esporte. E é importante uma coisa que o senhor falava, né? A gente conseguir adaptar a atividade física que a pessoa gosta Exatamente. ao tipo, do perfil físico dela, né? E o que aquele corpo vai aguentar. Porque senão a gente também não tem um prazer, não tem uma alegria em praticar essa atividade. Exatamente. Na verdade é isso. Né? Os pacientes, mesmo assim, a gente vê em pós-operatórios, né? Pós-traumas, né? Bastante relacionado com a coluna, né? Então eles perguntam despejar, mas agora eu só posso fazer a natação, né? Que existe o mito que a natação é o melhor esporte. Na verdade, é tão bom quanto qualquer outro. Sim. Mas assim, só vou fazer? Não, vai fazer o que gosta de fazer. E aí a gente adapta aquela atividade ao paciente. Certo. No próximo bloco, nós vamos falar com os atletas, todos, sejam profissionais, sejam amadores, sejam aqueles do final de semana. E se você não é atleta, não se sinta excluído da nossa conversa não, viu? Esse papo é com você também. O programa de hoje fala sobre traumas ortopédicos e nesse bloco nós vamos destacar os acidentes esportivos. As fraturas atingem até 20% de todas as lesões esportivas. São comuns em diferentes modalidades como atletismo, futebol, basquete, voleibol, handebol, tênis, levantamento de peso, entre outras. Os membros inferiores são os locais onde as fraturas mais acontecem nos atletas. E aí uma dúvida surge, porque muitas vezes, doutor Rogério, o pessoal vai falar assim, mas eu não sou como aquele atleta profissional, jogador de futebol que se acidenta durante um jogo e tem todo aquele processo. Eu só jogo futebol no final de semana com os meus amigos. Existe diferença no tratamento e no tipo de acidente que acontece nesse caso com cada tipo de atleta? Então, vamos colocar o seguinte, né? A gente que acaba vendo a especialidade, o que se define um atleta? Então, a pessoa que faz uma prática esportiva que vai gerar um benefício para ele, né? Quando a gente vê um atleta profissional, e às vezes a gente costuma brincar, né? Na verdade, com o atleta profissional, ele é tudo menos um atleta. Por quê? Porque ele se esforça tanto, ele lesiona tanto o organismo dele, ele trabalha tanto acima do limite, que estas pessoas a gente coloca num patamar diferente. Certo. O tipo de tratamento que a gente oferece para um atleta profissional, seja de qualquer especialidade, é diferente da maioria das outras pessoas. Por quê? Porque o atleta profissional depende daquilo. Então ele se esforça, ele faz atividade física com dor, ele toma analgésico para poder jogar no final de semana, né? Muitas vezes você faz as infiltrações hoje só com analgésico, né? Para o atleta poder jogar. E ele recebe um tratamento diferenciado, sim. Então acabou o jogo, ou seja qual atividade, você já vê o atleta com gelo, já tem um terapeuta, já tem alguém tratando. Então a gente separa esse atleta. Vamos falar do atleta normal, das pessoas que praticam esporte regularmente, todos os dias, mas que não são profissionais. Esse tipo de preparo requer assim, quanto mais preparado você está, desde que você não abuse, as lesões são menores. Mesmo para o jogador de futebol, mesmo para aquele atleta que joga bola 2, 3 vezes por semana, a chance dele se machucar é menor. Onde a gente vê a maior chance? Naquele que pratica pouco, no atleta de final de semana, no sedentário que vai bater uma bola, ou jogar basquete, vôlei, e aí é que acontecem os acidentes. Então, quando existe um preparo, né, essa pessoa se prepara, faz atividade 4, 5 vezes por semana, ele se machuca também, mas ele se machuca muito menos. Porque, na verdade, como ele está se preparando, ele sabe escapar dos traumas, ele tem uma agilidade melhor, então isso acaba se diferenciando. Em termos de tratamento, o tratamento é mais ou menos o mesmo. A pessoa quebrou, teve uma fratura, digamos, uma fratura do dedo do pé, vai ficar imobilizado as 2, 3 semanas, vai colocar o gelo, vai tomar um anti-inflamatório, o que for necessário para aquele tipo de fratura. Uma vez lesionado, o tratamento não muda. O que a gente vê é que a maioria das pessoas que estão preparadas tem uma tendência a ter menos lesões. O que acontece é o seguinte, o ser humano gosta de se superar. E aí, aquela pessoa que treina 5, 6 vezes por semana, ele vai, seja o que ele vai fazendo, ele quer se melhorar. Então, ele vai melhorando e aí ele abusa. E ele faz acima do que ele deveria fazer. E aí acaba se machucando. E aí você acaba vendo uma frequência maior nessas pessoas que se machucam, que são atletas de todos os dias. Então, o atleta é uma pessoa assim, a pessoa que gosta de fazer esporte, ele está sempre procurando uma superação. E às vezes se machuca por causa dessa superação, da tentativa de se superar. Certo. Nesse caso, para esses atletas que são amadores, quais são os tipos mais comuns de traumas? Então, o que a gente vê é o seguinte, né? São os
é o overuse. E o que é isso? É um uso excesso da musculatura. Então, você acaba tendo uma lesão muscular porque a pessoa usou demais. Então, se esforçou demais. Então, começa primeiro com uma cãibra, depois com uma ruptura muscular, né? E, às vezes, com uma fratura, né? O entorse de tornozelo para as pessoas que correm, que jogam, fazem futebol, basquete, vôlei, né? Isso é uma coisa bastante comum, né? Jogador de tênis, né? Também acaba tendo isso. Jogador de tênis, você acaba vendo o ombro doloroso, o cotovelo doloroso, o punho, aquela dor no tórax. Então, assim, você acaba vendo o excesso acaba prejudicando a pessoa. Essa é a maioria. Aí acontece, no meio do esporte, às vezes acontece o trauma e aí você acaba quebrando e aí não tem muito o que fazer acontecer. E muitas vezes também, especialmente para quem pratica mais o esporte, já está mais acostumado, o corpo está mais condicionado, muitas vezes a lesão acontece e a pessoa também não percebe. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, quando que uma dor, depois de um exercício, realmente é uma coisa que chame a atenção daquela pessoa, que ela vá precisar procurar um médico? O que eu vou dar o exemplo do corredor. Isso acontece em outras especialidades, quem levanta peso também. Existe uma coisa que chama fratura por estresse, é uma fratura sem trauma. Então, o que acontece? Aquela pessoa começa a correr, fazer uma atividade física, ele vai se melhorando, aí começa com uma dor. Não é uma dor tão importante no começo, mas vai doendo, ele vai forçando, ele vai forçando, ele vai forçando. Aí, depois de um tempo, e esse tempo às vezes era 2, 3 meses, ele procura um médico. Faz a radiografia, às vezes passa com um colega no pronto-socorro. Pronto-socorro é uma coisa complicada, é cheio. A pessoa, às vezes, dá aquele atendimento de imediato e manda no consultório. E aí que a gente pega. Então, você vai lá, avalia o paciente, ele vem com raio-x duvidoso, você não acha, aí pede outros exames e aí aparece uma fratura. Daí, o paciente até fica bravo com o coitado do colega que atendeu no pronto-socorro. Ah, não viu porque tinha fratura. Na verdade, às vezes, não vê mesmo a fratura. Por quê? Porque é uma coisa tão mais sutil, tão mais delicada, que você acaba não vendo. Mas o paciente está fraturado. Então, quando a pessoa realmente começa com uma dor, não uma dor pequena, de fraca intensidade, que faz gelo, acaba melhorando, mas aquela dor persistente, tanto faz no músculo, uma dor óssea, precisa procurar o médico. Por quê? Porque às vezes não está tendo uma repercussão clínica tão importante, mas já tem uma lesão. Né? Uma tendinite crônica. Então, são coisas que podem acontecer assim. Começou a doer, a dor não passa, não se automedique. Né? O gelo, a gente deixa até o gelo e vai tudo bem. Depois do gelo, precisou começar a tomar medicação, principalmente medicação de repetição, está na hora de procurar um médico. Certo. Para os atletas que mais podem ter problemas, que são aqueles do final de semana, doutor, quais são, assim, os cuidados básicos antes de se começar qualquer tipo de atividade física? Então, precisa ver assim, né? Primeira faixa etária, né? Homem, precisa se preocupar, porque homem tem que ter uma avaliação cardiológica, né? Para fazer atividade física. Mulher também, mas mulher tem uma propensão um pouco menor a problemas cardiológicos, mas existe. Então, precisa procurar um cardiologista, fazer uma avaliação, fazer um check-up, na verdade, Sim. Uma avaliação ortopédica. Né? O atleta de final de semana é o que se machuca. Assim, é claro, ele vai fazer algum tipo de atividade e às vezes não é nem relacionado com a atividade em si, mas às vezes vai lá, abaixa para pegar uma bola no chão, sai com uma dor nas costas insuportável. A gente vê os problemas na coluna são muito grandes. Aí ele vai, ele corre, joga bola ou joga basquete, alguma coisa, aí aparece na segunda-feira morrendo de dor nas costas, é uma dor incapacitante, ele não consegue nem trabalhar. O que a gente vê é isso. E muitas vezes não acontece na hora. O que a maioria dos pacientes contam para a gente é assim, não, eu senti uma dorzinha, mas eu estava com o corpo quente e aquilo continuou. E depois esfriou, passou. E aí, muitas vezes, no dia seguinte, né, na segunda-feira, a pessoa está arrebentada. E aí vem, parece que não quer trabalhar, né, na segunda, não, é que não, o cara não quer trabalhar. Não, não é nada disso. Ele tem uma dor insuportável e incapacitante que muitas vezes aparece 24 horas depois do que aconteceu, do trauma que aconteceu, dessa lesão pequena que aconteceu, entre aspas, pequena, porque depois para tratar dá um trabalho. Às vezes o paciente chega a ficar 15 dias com dor e tratamento, dor importante. É verdade. E aí, nesse caso, apesar da dor ter sido pequena, durante a atividade, se a pessoa para, né, aquela atividade para poder realmente descansar, pôr um gelo, resolve alguma coisa ou o fato dela exercitar mais acaba prejudicando mais? O fato de exercitar mais acaba prejudicando. Mas o que acontece? Às vezes a dor, o que a gente vê é o seguinte, né? A dor nas costas é o mais comum. A pessoa sente que teve alguma coisa diferente, mas não é nada. Ele fala, deu uma contratura, uma fisgada, fica mais dura a região, mas não é algo tão importante. E ele naquele ímpeto, ele está se divertindo, está gostoso, a pessoa continua. E para quem já passou por isso, é exatamente isso que a gente está falando.
falando. Não é o suficiente para fazer a pessoa parar, né? Sim. E muitas vezes isso acontece só com quem, não é só com quem não está preparado, com quem vem treinando, fazendo atividade física. Então, a história é mais ou menos a mesma. Quando para, é que aí dói. É claro, é que a gente também não tem como saber, porque todo mundo também já teve uma dorzinha durante Sim. o esporte e parou e não aconteceu absolutamente nada. Então, o que vai fazer? Na verdade, é assim, se a dor começou a ficar forte, tem que parar. Se a coisa é pequena, não está incapacitando, você não tem como saber. Aí você só realmente vai sentir só vai no dia saber seguinte. depois, no dia seguinte, né? Então, Agora, e isto é a maioria dos traumas que a gente vê, esportivos. a gente pode dizer que mulheres se machucam mais, homens se machucam mais nessas atividades de fim de semana? Então, depende, né? O homem tem o famoso futebol de final de semana, né? Sim. Que parece uma guerra aquilo lá. Chegou né? segunda-feira arrastando a perna, foi o futebol. Então, aquilo parece uma guerra. Então, eles não param. A mulher não tem esse ímpeto, você entende? Essa coisa. Então, a mulher é um pouco mais controlada. Existem as mulheres que também são viciadas em esporte, em fazer atividade física, e estas acabam se machucando. Porque elas fazem esporte, aí você fala para elas descansarem no sábado e no domingo, ou no sábado e domingo, e elas não param. Então, elas acabam se machucando. Mas é assim, o atleta de final de semana normalmente é o homem que acaba se machucando mais. Não que a mulher não aconteça, mas o homem se machuca muito mais. E a gente pode dizer que existe um tipo de modalidade esportiva que acaba trazendo mais lesões? Então, são os esportes em grupos, né? Isso você acaba vendo mais. Ou o tênis, né? O squash, que são atividades que a pessoa faz sozinho, mas que você compete. Na verdade, as atividades competitivas são aqui levam mais esse tipo de trauma. Então, a pessoa vai andar de bicicleta com uma turma, ele está despreparado, ou está menos preparado, mas ele quer continuar no grupo e acaba se machucando. Mas é assim, o homem você acaba vendo um pouco mais por causa da competitividade. E a grande maioria, realmente, no nosso país é o futebol, o ano da Copa, então tudo só se fala de futebol. A Odenália Barbosa nos mandou um e-mail e conta o seguinte, doutor. Tenho 52 anos e problema sério de coluna na L4 e L5 transversas, artrite e artrose na lombar, cervical, joelhos esquerdo e direito. O médico disse que precisava fazer uma cirurgia, mas íamos protelar. Às vezes eu fico sem andar, paraliso o quadril e não movo as pernas. Tive trauma no cóccix e tive que pedir demissão porque me senti incapaz de andar. Fui diagnosticada com fibromialgia, tomo medicamento, estou depressivo e choro sem parar. E aí a pergunta dela é, o que eu posso fazer para ter alguma melhora? Então, primeira coisa é assim, procurar um médico, né? Talvez uma reavaliação, porque o que ela conta duas coisas diferentes. Diagnóstico de fibromialgia, o que é a fibromialgia? É uma doença que não se sabe exatamente o que é, que ela provoca dor do fio de cabelo até o dedo do pé. Então, o paciente que fala, ele é deprimido, tem síndrome do pânico e tem dores em todas as articulações. Só que ela fala uma outra coisa. Na fibromialgia, a gente não acha a causa. E ela falou para a gente que ela tem uma série de desgastes. O que ela falou? Tem desgaste, então, toda essa parte da coluna lombar, na coluna cervical, que ela tem desgaste nos joelhos, nos quadris, né? Então, por si só, se estes desgastes são importantes, ela não tem fibromialgia. Por quê? A fibromialgia é quando a gente não acha a causa. Então, talvez esteja um erro por aí. Se alguém indicou uma cirurgia, talvez, pelo que eu entendo, talvez seja uma cirurgia da própria coluna e ela está protelando, eu não sei o caso, às vezes é melhor a gente fazer uma cirurgia para poder colocar essa pessoa para se movimentar, certo. Porque as pessoas que ficam paradas, elas têm mais dor. Então, o simples fato de você estar se mexendo, ela acaba melhorando a dor. Então, o exemplo que eu vou te dar assim, temos vários pacientes mais idosos que têm a dor da própria artrose, que acordam de manhã com dor, aí começam a se movimentar, a dor melhora, esquenta, né? Então, isso é uma verdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, no caso dela, em todos os casos, mesmo quando você tem a fibromialgia, você põe a pessoa para se movimentar. Certo. Não interessa como, é um pouquinho por dia vai aumentando, você põe para se movimentar. Pelo que ela falou, se existirem realmente essas lesões, pode ser que ela não tenha fibromialgia. É muito fácil você rotular a pessoa como fibromialgia, porque dá trabalho de você fazer diagnóstico, tudo isso. Ah, não, então fibromialgia dói de cima a baixo. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes ela tem problema na coluna, ela tem problema no joelho, e você está rotulando com outro problema. Aí ninguém acha a causa, a pessoa entra em depressão realmente, aí é um ciclo vicioso. Quanto mais depressão, mais dor. Mais dor, menos se mexe, mais depressão. E aí é difícil de você tratar. Então é uma coisa complicada. Eu acho que é assim, precisa procurar um médico para rever esse diagnóstico.
E aí ela fala aqui sobre um problema sério na L4 e L5 transversas. Eu queria que você explicasse como que funciona na verdade, aqui a coluna, L4 e nesse L5 caso. transversa, L4 e L5, então, L4 é a quarta vértebra da coluna lombar e L5 é a quinta vértebra. Então, ela deve ter alguma coisa nesse problema. Esse transverso, eu acho que deve ter algum erro, né? Pode ser nos processos transversos, mas normalmente não é um termo usado. Às vezes, ouviu alguma coisa errada. Então, normalmente, o que você tem? Às vezes, você tem um desgaste tão importante entre um disco e o outro, né, que esse desgaste faz o quê? Ele faz com que quase bata osso com osso. E você tem um bloqueio, quase que um fechamento do canal. Vamos tentar mostrar aqui. Esse é o canal por onde passa o nervo. Aqui é o nervo. Se você tiver um desgaste importante, esse canal ele fica estreitado. Parece dar uma imagem de ampulheta. Então, ele fecha. Quando ele fecha, você vai perdendo a mobilidade, sim, nas pernas. Você acaba tendo dores, o paciente tem uma dificuldade para andar. Então, pode ser isso até que falar em cirurgia. E aí a pessoa não consegue se movimentar. E muitas vezes precisa, sim, fazer uma cirurgia, que a gente faz uma descompressão, remove. O paciente melhora, tem uma melhora muito importante quando existe medicação cirúrgica. Então, pode ser esse o problema dela. E está sendo taxada com outro tipo de problema. E aí, duas questões que eu queria que o senhor respondesse. Primeiramente, que quando tem esse desgaste, qual a solução? Qual o tipo de tratamento? Só cirúrgico? Não, depende do nível de desgaste, depende do nível de compressão e depende da sintomatologia do paciente. Cada paciente, um paciente é diferente do outro. Não existe uma receita de bolo. Por isso que aquela história do médico com experiência, o médico mais... Não é porque ele é melhor que o médico recém-formado. Muitas vezes o recém-formado tem até um nível de conhecimento melhor. Mas a experiência é uma coisa que... Isso é insubstituível. Então, para cada paciente, na verdade, tem um tipo de tratamento. Eu já tenho pacientes assim, que, como eu expliquei, com esse canal praticamente fechado, tinha uma sintomatologia muito pequena, eu não indiquei cirurgia. E outros que exatamente o contrário, imagens pobres, né? Mas o paciente tinha uma dor muito grande, a gente acabou operando, o paciente acabou melhorando. Então, para cada paciente, claro, você tem que fazer o diagnóstico, né? Uma vez feito o diagnóstico, não é todo paciente que você precisa operar. Alguns você indica a cirurgia mais precoce, outros mais tarde, uns você indica muito rápido, outros você não precisa operar. Então, isso vai depender de cada caso para caso. Eu vejo, às vezes, pacientes que falam assim, como é que não tem dor? E não tem dor. E o paciente está há anos acompanhando com a gente no consultório, uma dor muito discreta. E outros, uma dor muito importante, você precisa operar. Certo. Pesquisa do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP constatou que 18% das vítimas de quedas atendidas na unidade caíram em calçadas da capital paulista. As lesões mais frequentes foram as entorses, 45%, seguidas das contusões, 35%, e fraturas, 8,5%. E quando isso acontece com as pessoas da melhor idade, doutor Rogério, o caso é ainda mais preocupante. Eu queria que o senhor falasse para a gente por que é tão preocupante. O que acontece é o seguinte, né? O paciente mais idoso, né? Acima, não diria mais idoso, mas vamos colocar acima dos 60 anos, né? Existe uma fragilidade óssea, principalmente nas mulheres, por causa da osteoporose. Então, ele tem uma tendência maior a cair e quebrar. Então, o que a gente vê? A gente vê a fratura do fêmur, né, na parte proximal, no quadril, que é a fratura do colo, do fêmur, da região entre os trocânteres, né, que tudo no quadril, que são fraturas cirúrgicas. Hoje, as fraturas no idoso, na coluna, normalmente também a gente trata de forma cirúrgica, né? E você tem as fraturas no punho também no idoso, que é uma coisa incapacitante, que ele cai para frente. Antigamente se engessava. Hoje existe também uma tendência maior a você acabar operando esse tipo de paciente para uma recuperação mais rápida, menos tempo acamado, menos tempo de imobilização. Então, precisa tomar cuidado. Muitas vezes, o que eu recomendo para alguns pacientes que às vezes até ficam bravos, são idosos, né? Idosos entre aspas, né? Aí acima dos seus 70 anos, a usarem uma bengala nessas calçadas. Então, precisa tomar cuidado. E o idoso precisa tomar cuidado, porque ele tem uma fragilidade maior e ele quebra. E aí o tratamento é um pouco mais difícil pela própria idade e tudo isso. E como eu falei, muitas vezes você acaba tendo que operar numa pessoa com um pouco mais de idade, isso dificulta. Então precisa tomar cuidado. Então muitas vezes o idoso tem algum grau de dificuldade, põe uma bengalinha e ele vai se sentir melhor, vai conseguir às vezes até andar mais rápido e mais seguro. E aí é lembrar, gente, que põe na cabeça o seguinte, andar de bengala não é coisa de gente que está
eu tô velho, tô ficando muito idoso, eu não gosto. Porque às vezes tem isso também, né, doutor? Muitas vezes tem preconceito de andar com bengala e tem que assumir que eu consigo andar sozinho, né? Olha, eu vou te falar, não é vergonha nenhuma. E aí, eu vou te dar um exemplo do contrário. Né? Veja essas pessoas que fazem essas grandes caminhadas, né? Que por terrenos ruins, de qualidade ruim. Então, você vê que isso é um hábito muito do europeu, né? Que tem de fazer esse montanhismo. Na verdade, não é, ninguém vai escalar nada, ele vai andar, fazer caminhada. Eles sempre estão com bastãozinho. Por quê? Porque para evitar cair, às vezes você dá uma torcidinha no tornozelo, então às vezes é melhor uma bengalinha, porque segura, porque dá firmeza e evita tanto problema, tanta coisa. E fica estiloso, né? E fica estiloso, não é vergonha nenhuma. Bom, no bloco anterior a gente deixou uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse também, essa questão relacionada à coluna. É possível a gente sentir dor no corpo inteiro ou em diversas partes do corpo por causa de um problema na coluna, doutor? É possível. Muitas vezes o que a gente vê, aí vai depender da faixa etária que a gente está falando, tá? Então vamos pensar uma pessoa um pouco mais velha, né? Que tem algum grau, ou que tem algum grau de desgaste, né? Muitas vezes você pode ter uma compressão nervosa, né? Não tão importante, mas pode dar dor. Então uma dor na coluna cervical, pode dar dor na parte de baixo, você adquire uma postura ruim para tentar compensar essa dor, e aí você dá dor, desequilibra o resto do organismo e tem dor no resto do organismo, sim. Então, nos braços, na perna, às vezes nos braços e nas pernas, a gente divide a coluna, né, em 4 partes, a cervical, na dorsal, na lombar e na parte do sacro. Onde ficam? Né? Então, vamos eu vou aproveitar explicar, a coluna exatamente. aqui para a gente poder ver. Então, cervical é a parte de cima, que sustenta basicamente o peso da cabeça. O tórax já sustenta a cabeça e os membros superiores. A região lombar, essa parte de baixo, sustenta praticamente todo o peso do corpo. E aqui é a região da bacia, que é o encaixe na bacia. A gente divide isto, só que isso é uma unidade só. Então, normalmente você tem desgaste em cima, você tem desgaste embaixo. No meio, um pouco menos, porque essas partes têm mais movimento, então elas tendem a gastar um pouco mais rápido. Então, o que acontece? Às vezes você tem um problema aqui em cima, aí você adquire uma postura errada para tentar compensar, aí dói a parte de baixo, aí dói os braços, dói as pernas. Então, o que a gente conversa, muitas vezes você resolve o problema do paciente arrumando um problema de postura na coluna. Né? Então, a sua pergunta, pode causar dor, o problema na coluna pode causar dor no corpo inteiro. Pode dar dor de cabeça também. Né? Muitas vezes você vê muitos pacientes com cefaleias relacionadas a problemas na coluna cervical. Certo. E pode dar dor para baixo. Então, o problema na coluna pode dar dor no corpo inteiro. Certo. Agora, voltando aos acidentes nas ruas, é possível, por exemplo, uma pessoa que cai, né, e machuca, não sei, um pé, né, e frequentemente aquele pé acaba se machucando porque a pessoa pisa muito torto, acaba sempre torcendo aquele pé. Depois, com o tempo, isso se torna mais difícil de recuperar, doutor? O que acontece é o seguinte, vamos dar um exemplo do tornozelo, que é o que mais acontece. Né? Quando a pessoa torce o tornozelo, esses entorses um pouco mais fortes, não precisam ser os graves entorses que levam a fratura. Entorses um pouco mais fortes, você faz uma lesão ligamentar no tornozelo. E uma vez, esse ligamento ele cicatriza, mas nunca mais fica igual ele era. Né? E também não requer um tratamento cirúrgico. Dá para você conviver muito bem com isso, sem nenhum tipo de problema. Aí você volta ao problema da calçada. A calçada é esburacada, aonde vai machucar? Onde já está machucado. Então, você tem uma tendência a torcer. Então, aquele tornozelo, ou o pé, né, que pode acontecer, que é mais frágil. Então, acaba torcendo em cima de torce, às vezes quebra, chega até a fraturar esse tornozelo ou o pé por causa desse tipo de coisa. Então, é comum. Você machuca uma vez, às vezes é um trauma mais forte, e como se repete o trauma, esses entorses repetitivos, você acaba podendo ter uma lesão mais grave. Certo. E em casa também existem muitas armadilhas que levam a acidentes domésticos. Embora seja comum associar esses tipos de incidentes às crianças, assim como elas, os idosos devem ser considerados um grupo de alto risco quando o assunto são acidentes domésticos. Segundo o Sistema Único de Saúde, SUS, 75% das lesões sofridas por pessoas com mais de 60 anos ocorrem em casa. A maior parte desses acidentes são quedas, que podem causar fraturas. No caso das crianças, doutor Rogério, o que é mais comum acontecer? Elas caem. Não tem, porque criança é assim, né? Tudo é rápido. Então, elas tropeçam.
Então, elas tropeçam na parede, elas tropeçam na porta, elas tropeçam no cachorro, no animal delas que sai correndo junto. Hoje tem muito apartamento com um cachorro pequeno, o cachorrinho vai brincar junto, então a criança cai. Então, ela cai, simplesmente. A criança sobe em parede, né? Você já deve ter visto, põe o pé na porta e vai subindo, e quando você olha, está a 2 metros de altura. E aí cai. Né? Subir então, é fácil, mas subir é fácil, descer eles nem se preocupam, quando olham eu estou lá em cima, aí ficam desesperados, têm medo de descer, aí não desce, depois uma hora cai, não aguenta, né? Então, criança cai, tem que só tomar cuidado, chamar atenção e vai cair, né? Então, só que criança quebra muito menos. Né? Criança tem uma elasticidade, o osso da criança não é tão duro, é um osso mais mole, então ele quebra menos, né? Ele aguenta mais, ele tem uma elasticidade melhor. Né? O problema é o contrário, o problema é o idoso. Né? O idoso precisa tomar cuidado. O idoso precisa tomar cuidado assim, dicas, tem idoso em casa, tira o tapete. Não proibido o tapete, ou você prega o tapete no chão. E mesmo assim vai ter um problema que vai ter uma pontinha que vai levantar, ele vai tropeçar ou vai escorregar. No banheiro você põe tapete antiderrapante. Isso precisa pôr, porque senão no banheiro é o contrário, acaba caindo. Por causa do chinelo molhado. Chinelo para o idoso precisa tomar muito cuidado. Às vezes é melhor o idoso andar descalço. Não vai piorar o reumatismo, porque isso é besteira, isso é só mito. Então, às vezes é melhor andar descalço do que andar com alguns tipos de calçado. Né? Então, qual seria o melhor tipo de calçado para casa? Tem um antiderrapante e que o pé fique bem ajustado. Né? Tanto é aqueles chinelinhos bonitinhos, cheio de pelinhos, aquilo é horrível, né? Que tem aquele solado que parece um plástico com couro, aquilo é horrível, vai cair. Né? É questão de tempo para cair. Então, no banheiro precisa ter o antiderrapante, no banheiro precisa ter as barras de proteção, né? Às vezes você põe a barra até de apoio para o vaso sanitário. Uma coisa importante que é assim, né? Que a gente vê acontecer muito com o idoso e ninguém se preocupa. O idoso está sentado num sofá que o sofá é baixo. Aí vem o neto adolescente, isso aquilo, vó, vamos levantar, ajuda. Quando ajuda, levanta, quebra a coluna. Então, o idoso reclamou de dor nas costas, vai olhar porque pode estar quebrado. A maioria das vezes quebrou. Então, precisa tomar cuidado. Então, o sofá onde o idoso senta tem que ser alto, não pode ser baixo. Mesmo o sofá sendo macio, às vezes ele bate com força, se tem uma osteoporose, quebra o fêmur também, o colo do fêmur. Então, as duas fraturas são fraturas cirúrgicas, então você tem que operar. Então, tem que tomar cuidado. O idoso, então, precisa de cadeiras mais altas, né, do vaso sanitário, muitas vezes o vaso ser elevado, e a cama é fundamental, a cama tem que ser alta. Não pode ser baixa, porque o que acontece é o seguinte, porque o idoso levanta no meio da noite. Então, quando ele levanta a cama mais alta, ele escorrega a perna, logo ele está de pé. Então, isso facilita, ele já dá o equilíbrio dele. Quando a cama é muito baixa, ele faz um esforço muito grande para levantar. Está deitado, a pressão, normalmente o idoso tem pressão mais alta, faz um esforço, a pressão está um pouquinho mais baixa, cai de frente, cai de lado, machuca. E quando o idoso volta para a cama, ele também pode cair. Por quê? Porque às vezes a cama é muito baixa e bate e fratura a coluna. Então precisa tomar cuidado. Então para o idoso precisa cadeiras elevadas, confortáveis e elevadas, né? E a cama, fundamental a cama ser elevada e o vaso sanitário elevado. E no banheiro tem que ser assim, barras de proteção. Uma outra coisa, quando tem corredor nas casas, para o idoso às vezes é bom colocar um corrimãozinho, né? E quando tem escada, o idoso, o que acontece é assim. Outra coisa, eu costumo usar o óculos bifocal, trifocal. O que acontece? Perde o último degrau. A gente vê muito trauma com o idoso de perder o último degrau. A gente mesmo, quem nunca perdeu o último degrau? Eu já perdi, fiquei com dor nas costas um tempão. Né? Então, o idoso também perde o último. E aí o que acontece? Quebra a coluna. Né? Normalmente achata a coluna, vai tendo problema, quebra o fêmur. Então, tem que colocar aquela tira de proteção antiderrapante, né? E o corrimão, são coisas fundamentais. Precisa tomar cuidado com o idoso. Bom, isso são coisas que acontecem com todas as idades. Né? Sim. Os idosos correm Quebram mais porque maior. O osso do idoso é o seguinte, é um osso que em teoria deveria ser mais duro, mas ele já está perdendo o cálcio. Então ele vai ficando quebradiço, não é um osso mole igual o osso da criança, é um osso que é quebradiço e qualquer coisa quebra. Certo. E aí, o que é necessário a gente fazer? Tomar cuidado para evitar acidentes dentro de casa. O essencial é atender a essas solicitações, por exemplo, o Dr. Rogério fez aqui para a gente, da barra de segurança, a questão do tapete, o tipo de sapato que se usa dentro de casa,
o cuidado com as escadas que já são da casa, o cuidado quando também vai subir em escadas para pegar coisas nos armários, não é, doutor? Isso é outra coisa, né? Precisa tomar cuidado. Então, a escadinha que vai servir, né? Não é que não é para subir, mas precisa tomar cuidado, né? Total, então, né? se você tem um idoso em casa, procura até colocar, depende, isso tudo, né? Veja uma coisa, eu venho de uma geração que quando a gente falava do idoso, 60 anos era Já idoso. era bem idoso. Hoje, 60 anos não é nada, né? A pessoa está correndo, às vezes corre melhor que o de 30, né, na rua, está fazendo esporte. Então, a gente pensa assim, né? Hoje, mais ou menos aquele idoso na faixa dos seus 75, 80 anos, né? Aí que você pega uma geração anterior, né? Porque tem muito idoso que hoje, a partir de 60 anos, a gente não considera idoso. Nem então, idoso. mas, exato, esse que a gente faz. Então, o que você faz? Tem um idoso em casa, o que ele precisa, deixa a altura dele, para evitar que suba numa cadeira, porque pode cair, então, são coisas que precisa tomar cuidado. A criança vai fazer tudo isso, mas se cai até muito mais, mas se machuca muito menos. Não é que não se cai, não quebra, né? Na verdade, isso, toda a faixa etária pode acontecer isso, né? Mas a gente está falando dos extremos, que é onde mais acontecem os problemas. E quem nos mandou notícia pelo portal boavontade.com/tv foi o Albert Lázaro, da cidade do Rio de Janeiro. E ele pergunta, doutor Rogério, eu estou com hérnia de disco L5-S1 e entrei em crise em setembro, pelo que dá a entender aqui, em setembro de 2012. E melhorei em dezembro. Mas aí, em janeiro de 2013, tive outra crise e só agora estou melhorando das dores. Mas estou com medo de andar normalmente. O que eu posso fazer? Então, veja uma coisa, quando a gente tem um paciente que tem uma hérnia de disco, não é porque tem uma hérnia de disco que precisa ser operado. Existem alguns critérios para a gente indicar a cirurgia. Um dos critérios é a dor do paciente, duração da dor, né? Se esse paciente está com tanta dor, se realmente tem uma hérnia de disco, talvez fosse melhor uma reavaliação e ver se ele não precisa de uma cirurgia. As pessoas morrem de medo, né, de operar a coluna, porque acham que vão morrer. Morrer nem se preocupa, os pacientes se acham que vão ficar paraplégicos, né? Isso a possibilidade é tão ínfima, né, tão ínfima, a gente corre tantos riscos que a chance hoje de acontecer isso pode acontecer, mas é assim, não é desprezível, mas é perto de desprezível, né? O que a gente aconselha, né? Fazer uma nova avaliação, fazer realmente uma readaptação, porque muitas vezes o problema dele está resolvido, então não precisa ser operado, mas ele tem que refazer um treino, todo um treino, um novo treino de marcha, e às vezes eu tenho paciente que a gente precisa até de um acompanhamento psicológico para poder voltar às atividades. Por quê? Porque a pessoa teve tanta dor que tem medo. E é normal, as pessoas, cada um reage de uma forma. Mesmo, né? Então, se ele está sem dor, o que a gente aconselha? Vai andar. Se acontecer de novo, parte para a cirurgia ou para o tipo de tratamento que for indicado, né? O que não pode é ele ficar parado, porque quem fica parado, nós já falamos, tem dor. Então, não pode parar de se mexer. Dói muito mais. Bom, Albert, então, o conselho é realmente você conversar com um especialista que acompanha o seu caso para poder ver qual a melhor forma de você poder voltar às atividades e andar normalmente. Muito obrigada pela audiência e participação aqui no programa. Esteja à vontade sempre, viu? E agora, nesse bloco, nós também precisamos falar de outro tipo de acidente que é muito comum no Brasil, especialmente. São os acidentes no trânsito. Levantamento feito pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP revela que 45% dos casos cirúrgicos de fraturas de clavícula são provocados por acidentes de motocicletas. Este tipo de fratura é mais comum em jovens, pois é a faixa etária que mais se expõe a acidentes pessoais, como traumas automobilísticos e esportivos. Bom, doutor Rogério, e aí quando a gente fala sobre o trânsito, a gente lembra que os motociclistas são as maiores vítimas em casos de acidente, não é mesmo? É um problema. A gente que vive em São Paulo, né, motocicleta hoje é um sistema de transporte que o certo seria eles ocuparem o espaço de um carro. Se acontecer isso, para, né, a cidade, o Brasil para. A gente viaja em outros países e a gente vê, eu estive no Japão não faz muito tempo, e assim, uma moto ocupa espaço de um carro. Não existe isso que acontece no Brasil. Bom, o que acontece? A gente, todo dia, eu vejo alguém estendido no chão. Né? E quando ele se quebra, quando tem uma fratura de clavícula, né, isso não é nada. Comparado, assim, se for pensar que todo dia morre de 1 a 2 motociclistas. Né? Então, isso é muito complicado. Né? Então, você vê muito esse tipo de trauma, né? É muito comum. Toda hora você vê alguém estendido no chão com traumas pequenos, alguns mortos, infelizmente. Né? E o que a gente aconselha, que a gente dá é o seguinte:
tomem cuidado. Porque tem muito motociclista que toma cuidado, ele está no meio do trânsito, mas você está vendo que ele está tomando cuidado. Tem outros não, que são extremamente agressivos e eles não sabem que a maior vítima são eles mesmos, né? É uma coisa assim que eu costumo falar, qual o melhor equipamento de segurança? O melhor equipamento de segurança é a inteligência da gente, né? Porque não adianta nada, você está com o melhor capacete do mundo e dirigir do jeito que você vai dirigir e você vai quebrar uma coluna cervical, você vai quebrar a clavícula. Quebrar clavícula é assim, só dói. Essa que é a grande vantagem. Sim. A grande maioria só dói. Você vai ficar imobilizado, ele vai ficar sem trabalhar um período, mas o problema são os maiores traumas. Então, você tem graves fraturas, esmagamentos de tórax, os traumas de crânio, né, que são extremamente importantes, os pacientes que ficam paraplégicos, que ficam tetraplégicos. Né? Então, precisa tomar cuidado. Não existe equipamento de segurança que proteja 100%. Não existe. Então, você vai ter que ser inteligente, vai ter que pensar como é que você vai andar e você vai ter que pensar também o que tipo de vida que você quer ter, porque isso é assim, é estatístico. Quem anda de moto vai cair, quem abusa vai cair mais rápido. Certo. E aí, lembrando, né, nós falamos aqui sobre uma grande cidade como São Paulo, mas a gente lembra que no interior o uso das motocicletas muitas vezes é ainda maior do que nas grandes cidades. E a falta, muitas vezes, de tanto trânsito, de tanto veículo, faz com que esses motociclistas também acabem sofrendo acidentes por algum descuido na direção. É motociclista, é motorista de carro, é trânsito, gente. No trânsito, a gente tem que agir com responsabilidade. Bom, doutor Rogério, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Melhor. Queremos agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. No nosso canal no youtube.com/Boa Vontade TV, você terá a resposta de forma exclusiva, viu? Sobre como a gente deve proceder diante de um acidente doméstico. Como socorrer a pessoa que sofre um acidente doméstico e também um acidente de trânsito. Acesse youtube.com/Boa Vontade TV ou facebook.com/Boa Vontade. Nós ficamos por aqui, mais uma vez, agradecemos a presença do Dr. Rogério Vidal, ortopedista, especialista em coluna pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Patologias da Coluna.